Vou pôr no meio. Cadê o... Que aí eu vou mostrando e... Estão vendo, né? A única coisa é que a hora que eu for mudar, eu não vou conseguir ver a lousa, né? Vou transmitir, ó. Vou colocar um tablet aqui. Em 38. Aí eu deixo na tela para você. Vou ver se eu ponho diferente aqui, deixa eu ver. Hã? Vou ver se eu ponho aqui diferente. Vai abrir com mais uma janela? É. Aqui. Aí eu vejo. Hã? É mais fácil você abrir e eu deixar o tablet aqui para você. Vai. Vou lá pegar. Pessoal de casa, vocês estão me ouvindo? Quem está em casa aí, só dá um ok para mim, se por favor está vendo a tela, está ouvindo, tudo bem? Já vamos começar, tá? Estão ouvindo bem? Estão vendo? Tá ótimo. Qualquer coisa vocês escrevam aqui para mim, eu venho dando uma olhadinha, tá bom? Pessoal, vamos lá, boa tarde, tudo bem com vocês? Prontinho, pessoal? Prontos? Vamos lá, silêncio, por favor. Prontinho, pessoal? Vamos lá? Atenção, então, ó. O objetivo hoje é a gente lembrar um pouquinho dos conteúdos importantes que a prova de vocês da próxima semana irá cobrar, né? Então, eu vou passar ali um pouquinho, vou falando com vocês, vou fazer com vocês algumas questões também, tá? Procurem prestar atenção aí, por favor. No nosso conteúdo, nós temos... Tudo bem? Então vamos lá, ó. Concentração de soluções, pessoal, que é o que a gente vai aqui estar estudando, usa-se uma relação de soluto e solvente através da solução. Então, primeira coisa importante, ó. Todas as vezes que eu estiver estudando a concentração de uma solução, e existem diferentes maneiras de fazê-lo, por isso que eu não queria que vocês
decorar sem nenhuma, porque depois a gente acaba esquecendo, é que vocês sempre tivessem a seguinte relação, né? Vou calcular a concentração de uma solução, sim, o que eu quero expressar o quanto de soluto há em uma determinada solução. Lembre-se que solução é a mistura toda, que envolve o que você quer avaliar. Soluto é uma parte que se encontra na solução, geralmente é a parte mais relevante, que você quer saber qual seria aquela quantidade, tudo bem? Então posso fazer isso de diferentes maneiras, isso que é importante de vocês verem. Então, nós podemos fazer isso, ó, de maneiras distintas. Vou colocar e já apresento para o pessoal de casa aí também. Aqui estão todas as formas que nós vimos que são importantes de referir-se à chamada concentração de uma solução. Então, ó, eu posso fazer a concentração de uma solução avaliando quanto de soluto ela tem em massa em relação ao volume. Posso fazer quanto ela tem em número de mol em relação ao volume. Posso fazer enquanto ela tem título, que a gente chama de massa do soluto e massa da solução, ou de volume. Quando você faz o chamado título, você tem uma porcentagem que pode ser expressa. Então, o importante é pensar assim, ó, você muda a luz um pouquinho para cá para mim, Gui? O título, T-I-T-U-L-O, título. Só pôr ela um pouquinho para cá. Aí você fixa ela aí para mim, essa imagem. Isso. Só fixa essa aqui para mim, Vinícius, fazendo um favor. Isso. Que é o que eles vão ver em casa, né? Ó, tá, atenção, pessoal. Maneiras diferentes de expressar. Volto a dizer, não preciso que vocês decorem. Fala, Du. N é número de mol do soluto. Então, ó, por exemplo, se vocês tivessem uma solução assim, ó, NaOH aqui, aí escreva assim, C igual a 20 G barra L. Preste atenção direitinho. Que informações aqui você tem só de ler o texto? NaOH aquoso. Significa que você está lendo o quê? Solução aquosa de NaOH, correto, pessoal? Se é uma solução aquosa de NaOH, quem que é o solvente? Água. Quem que é o soluto? NaOH. Muito bem. Então aqui você já sabe que você tem uma solução aquosa de NaOH. Ao ler isso, você sabe quem é o soluto e quem é o solvente, certo? Agora, o que você lê aqui? O que a letra C significa? Concentração comum. Por isso que a gente representa pela letra C, correto? Então, essa solução tem uma concentração comum. Igual a quanto? 20. O que é G? Massa. O que é L? Então, qual é o significado dessa informação para você? Existe 20 o quê? Gramas de quem? Isso, ó. 20 gramas de soluto em 1 litro do todo, que é a chamada solução. Essa, pessoal, é uma maneira de representar concentração, tudo bem? Então, o que ela está mostrando? A massa do soluto por volume da solução. Dá para entender sem decorar? Muito bom. Segunda forma, que aí você me perguntou lá, Dudu, o que era o N? Existe para essa solução, ó, concentração, poderia falar que ela é meio mol barra litro. O que mudou nessa escrita, pessoal? Isso. Primeira coisa, ao invés de usar a letra C, que representaria o que eu chamo de concentração comum, eu usei essa letra M com a perninha direita mais comprida. Essa aqui se chama o quê? Concentração molar, ou em mol por litro. Então, é uma outra maneira, não é?
Quando você lê aqui, eu falo, bom, mas o que você entende da leitura do texto? Aqui está escrito meio mol barra litro. Meio mol é o quê? Uma quantidade de matéria expressa em mol, do soluto. Para cada, aqui eu diria que eu possuo uma solução que seria meio mol de NaOH em 1 litro da sua solução. Tudo bem? Vocês concordam que são duas formas diferentes de expressar a concentração da solução? Uma usou a massa do soluto pelo volume da concentração da solução, a outra usou o número de mol do soluto pelo volume. Tudo bem? Existe forma de converter uma na outra? Sim. O que você precisa ter para passar de concentração comum para molar ou vice-versa? Isso. Então, ó, há a possibilidade de a gente mudar de uma para outra. Quando você tem uma e vai passar para outra, você pode converter esses valores usando a informação que se chama massa molar. Nesse exemplo aqui, pessoal, o NaOH, quando vocês forem calcular a massa molar, a gente soma os elementos participantes, né? O Na, o O, o H, aí eu dou os dados para vocês, vocês vão ver no exemplo depois. Neste caso, a massa molar é de 40 gramas por mol. Então, eu posso converter essa massa em mol. Como? Dividindo por 40 gramas por mol. Ou, converter o número de mol em massa, multiplicando por 40 gramas por mol. Esse tipo de aplicação ela é bastante importante. Ah, obrigado, viu, Vinícius? Ah, legal. Essa é bastante importante porque vocês vão acabar fazendo bastante uso dela. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo numérico. Eu posso disponibilizar em PDF para você depois, pode ser? Ou assim que eu terminar a aula, eu paro ali para você ver? Pode ser, Catarina? Ó, dá uma olhadinha nesse, por favor, pessoal. Estão vendo esse texto aí? Atenção comigo lá, ó. Esse parecido com o que vocês vão fazer nas questões de vocês, porque ali eu peço bastante das coisas pedidas, tá? Então tá lá. Ó. Preparou-se uma solução de K3PO4. Pela adição de 84,8 gramas do sal em um balão volumétrico de 100 ml, que foi completado com água destilada. Aí eu dou valor para você do potássio, do fósforo, do oxigênio, ou seja, não precisa decorar, tá? Eu peço para depois colocar para vocês no Google o PDF com a imagem toda. Mais prestar atenção e anotar, se vocês quiserem, as resoluções. Embora eu fiz todas elas também, viu? Para ficar mais fácil para vocês, tá? Mas vamos voltar ao que nos interessa. Primeiro, determine a concentração em G/L. Se eu peço em G/L, o que eu quero que você divida? A massa em quê? Gramas pelo volume em litros. Você tem a massa? Sim ou não? Tem. Quanto é? Então você tem a massa. Você tem o volume da solução? Sim. Quanto é? Só que você precisa tê-lo em litro. Dá para passar de ml para litro, certo? A hora que você tiver a massa em gramas, tiver o volume em ml, basta você fazer o quê para responder a letra A? Pegar o número de gramas, dividir pelo volume em litros. Vocês concordam? Tudo bem? Precisa decorar a fórmula para fazer isso? Não. Depois, determine a concentração em mol por litro. Aí eu sei em gramas por litro. Se eu quiser saber em mol por litro, basta fazer o quê? Usar conversão de unidades. Se eu já sei em massa, posso passar para mol. Só que eu preciso ter o valor da chamada
massa molar. Tem a fórmula, não tem? Dá para achar o elemento? Determine a concentração em mol por litro dos íons da solução preparada. Esse eu vou mostrar fazendo. Agora eu queria que vocês olhassem, por favor, no PDF, que eu vou apresentando passo a passo o que eu vou fazer. Então, ó, determine a concentração em gramas por litro. Peguei a fórmula do composto, eu sei que eu vou usar a sua massa molar. Aí vou achar qual é a fórmula? K3PO4. Massa, 84,8. Volume, 100 ml ou 0,1 litro. Ou seja, eu separei aí os dados pertinentes à nossa solução, correto? Calcula a sua massa molar. Como é que eu faço para lembrá-los aí? Ó? K3PO4. Então, o que, que eu fiz? Quantos são os potássios? 3. Fósforos? 1. Oxigênio? 4. Cada um desses diferentes elementos, ele deu para você o valor do elemento. Ó. Potássio 39, fósforo 31, oxigênio 16, ou seja, eu não decoro os valores dos elementos, eu só vou usá-los. Tudo bem até aí? Então, eu consigo ter a fórmula do composto, porque você me deu. Consigo calcular a massa do composto, porque você me deu os elementos todos, corretos? Até aí, alguma dúvida, pessoal? Fala, Lula. 4 antes do aquoso, ele é o número de oxigênios dentro da fórmula, né? K3PO4 em solução aquosa. O 4 é o número de O. Sim? Tudo bem, garotos? Bom. Tem os dados? Tenho. Tem a fórmula? Tenho. Calculei massa molar? Sim. Qual é a primeira pergunta? Determinar a concentração em gramas por litro. O que eu tenho que dividir mesmo? Massa em gramas por volume em litro. Vocês concordam que só de ler a pergunta dá para saber? Vou fazer então, ó. Deixa eu apagar aquele risquinho lá. Massa em gramas por volume em litros. Essa era a pergunta. Massa do soluto em gramas, volume em litro. Qual era a massa? 84,8. Qual era o volume? 0,1 litro. Quando você divide por 0,1, vocês concordam que é a mesma coisa que multiplicar por 10? Então, a nossa concentração ficou 848 gramas por litro. Agora, vocês concordam que ao ver essa resposta, você tem ó, a massa em gramas pelo volume em litro? Que é exatamente o que ele pediu. O que eu só queria que vocês vissem para mim é se vocês concordam que, tendo a pergunta e lendo a unidade da pergunta, você sabe exatamente o que você tem que dividir sem ter que decorar. Tudo bem? Se quer gramas por litro, você divide o número de gramas pelo volume em litro. Correto? Dúvida? Letra A, tudo bem? Segunda pergunta, pessoal. Ele queria saber de você a concentração em mol por litro. Nós não sabemos em gramas por litro? Se eu sei uma, eu posso converter para outra. Observem. Conversão de unidade, lembrando com vocês de novo. Como é que eu faço para converter de grama por litro para mol por litro ou vice-versa? Você tem dois sentidos que você pode usar. De gramas por litro para mol por litro, você divide pela massa molar. De mol por litro para grama por litro, você multiplica pela massa molar. Então, depende do que você tem. Nesse caso, o que nós temos? Em gramas por litro. Se você tem a informação em gramas por litro e gostaria de ter em mol por litro, vou simplesmente dividi-la pela massa molar, correto? Valor que você tem, 848, dividido pela massa molar, 212 gramas por mol. Massa molar foi o que a gente achou na parte anterior, tudo bem? Que é a soma dos elementos pertencentes à combinação. Resultando gramas por litro, gramas por mol. Esse é um detalhe que eu faço só para vocês olharem a unidade, ó. Quando vocês estiverem dividindo um valor em gramas por litro por um valor em gramas por mol, você tem gramas por litro, gramas por mol. Dividir é a mesma coisa de fazer a divisão e multiplicar o inverso, correto? Aqui a gente consegue cancelar, unidade grama, e a resultante, portanto, sai mol por litro. Isso é só para você não errar, ó. Confere se as unidades estão certas, né? E a sua resposta, portanto, seria 4 mol por litro. Tudo bem?
Dessa forma, respondemos duas perguntas que vão ter para vocês fazerem. Concentração em gramas por litro, concentração em mol por litro. Dessa parte, que é uma e outra concentração, vocês entenderam direitinho? Todos? Alguém tem dúvida? Quer que explique alguma coisa? Tudo bem? Eu sei que vocês estão tirando a foto, mas depois eu peço para a Camila colocar no Google para vocês, porque vocês também ficam com ele mais arrumadinho lá para olhar se vocês quiserem depois, tá bom? Não que não possa tirar, mas aí vocês têm mais facilidade de olhar o passo a passo, tá bom? Perguntas? Muito bem. Agora, vou à terceira parte. Presta atenção que essa é mais difícil dentro da questão, né? Então, A, concentração comum. B, concentração em mol por litro. Terceira pergunta: qual é a concentração em mol por litro de íons na solução? Quando vocês tiverem, pessoal, que responder concentração sobre íons, vocês vão ter que fazer isso, ó. O composto é K3PO4. Depois eu faço ali no PDF também, mas preste atenção aqui. Quando eu coloco assim, K3PO4, você vai olhar para mim, por favor, lá. Primeiro, quantidade de espécies. Então me ajuda aí. Quantos potássios você tem na fórmula? Potássio. 3. Quantos PO4? 1. Cuidado para não falar que é 4, tá? Você tem 4O no PO4, mas PO4 você tem um só. Se os números de íons forem diferentes, não são? É porque as cargas das espécies também são. Se aqui tem 1 e aqui tem 3, esse tem 3 cargas negativas como ânion e esse tem uma carga positiva como cátion, correto? Feito isso, eu sei quantos são os íons e sei as cargas. Agora eu vou pedir para você separá-los. Então vamos lá. Quantos são os potássios? 3. Então você coloca 3K. Mais, quantos são os PO4? 1. Aqui, pessoal, eu estou colocando a quantidade e aqui eu vou colocar a carga. Ó, potássio é 1 mais, PO4, 3 menos. Tudo bem? Dúvidas? Faço outros depois se você precisar entender melhor. Mas deu para entender? É. Agora, essa solução, você não sabia a concentração? Você determinou que ela era quanto? 4 mol por litro. Isso já não havia sido feito por você? Sempre que você souber a concentração da solução, eu posso pedir a dos íons. Basta você fazer essa separação, que se chama dissociação. E aí fazer o uso da proporcionalidade entre eles. Então, se eu não tenho nada aqui na frente, o coeficiente é 1. O coeficiente 1 está para quanto? 4. Se aqui também o coeficiente é 1, qual é a concentração de fosfato? 4. 1 para 1. E esse que o coeficiente é 3, qual é o valor? 3 vezes maior, portanto, 3 vezes 4, 12 mol por litro. Então, ó, sabendo a concentração de um, eu posso saber dos outros proporcionalmente, correto? Vou fazer mais um exemplo para vocês, preste atenção. Imagine que fosse esse, ó. Você foi lá, determinou para mim a concentração da solução de nitrato de alumínio, certo? Só que aí eu não pedia do nitrato de alumínio, eu falo para você, qual a concentração dos íons presentes na solução? Você não chegou aqui? Como é que você faz agora para determinar para mim dos íons? Vamos lá. Primeiro, quantos ALs tem na fórmula? 1. Quantos NO3 tem na fórmula? 3. Números iguais ou diferentes? Se forem diferentes, é porque as cargas também são diferentes, correto? Se aqui é 3 e 1, esse cátion é 3 mais, e esse ânion é 1 menos, tudo bem? Essa inversão, pessoal, só para você analisar, ela é sempre feita com a seguinte ideia. O total de cargas positivas, 1 vezes 3, é igual ao total de cargas negativas, 3 vezes 1. Igual aqui. 3 vezes 1, 1 vezes 3, correto?
Isso, esse aqui eu teria feito o exercício, Lola, até aqui. Como a gente fez o A e o B? Chegou aqui, só que aí eu te pedia a concentração dos íons, certo? Tudo bem até aí, pessoal? Quantos são os alumínios? 1. Quantos são os nitratos? 3. Vou separá-los então. 1 Al mais 3 NO3. A carga do alumínio que eu identificado é 3 positivo. A carga do NO3, 1 negativo. Tudo bem? A pergunta não era a concentração dos íons? Como é que eu acho agora? Coeficiente 1 está para quanto? Se aqui o coeficiente 1 é quanto? 0,3. E se esse que é o nitrato, que o coeficiente é 3? 0,9. Sim. O que é? O que adianta? Porque quando você escreve aqui, você tem que saber de quem que você está falando, senão você não separa. Porque ele só tem, quando separado, ele tem carga, Helena. Tudo bem? Pessoal, vê se entenderam, por favor, aqui o número 03 e o número 09. Sim ou não? Tudo bem? Todos? Proporção. Coeficiente 1 tem a concentração 0,3. Tudo bem? Quem tem coeficiente 1 tem a concentração 0,3. Esse tem coeficiente 1? É igual? Então, qual é a concentração desse? 0,3. Esse tem coeficiente 3. Você concorda que ele é 3 vezes maior? Se quem tem coeficiente 1 tem concentração 0,3, quem tem coeficiente 3 tem concentração 3 vezes maior, 0,9. Entendeu? Então, sabendo da solução, sabendo a proporção dos íons, sabe-se a dos íons. Pessoal, se tiverem dúvidas, vocês perguntem para mim, eu explico para vocês, mas entre vocês falando, aí a gente não deixa os outros perguntarem. Por causa da quantidade, ó, quando você faz a dissociação, você vai ver. Quantos são os alumínios? 1. Quantos são os nitratos? 3. Corretos? Sugiro aí que vocês depois, se puderem, a gente fez uma aula que foi só desse modelo. Olhem um pouquinho de novo os que nós fizemos, refaçam para ficar mais seguro. Até aqui cai, tem mais coisa ainda. Tudo bem, pessoal? Os dois são íons. Ah, o K mais. K mais. Não, só o K mais. A espécie é K mais. Você precisa pôr mais, senão ele não é íon. Não, tem mais. Até diluição. Atenção, senhores. Prontos? Então, olha lá, ó. Vou fazer ali na lousa, no slide, exatamente o que eu fiz para vocês antes, mas é exatamente a mesma ideia, tá? Só para vocês terem depois aí também, no PDF de vocês, ó. Separei os íons, sabendo a concentração de um, proporcionalmente tem as dos demais. Tudo bem? Segunda questão. Pronto, senhores? Prontinhos? Segundo modelo ou outra forma de expressar concentração. A dose adequada de paracetamol para uma criança com febre é de 12 mg vezes K a menos 1.
Quando eu faço K elevado a menos 1, é a mesma coisa que dividir por quilograma, certo? Então, quanto que uma criança deve tomar? 12 miligramas para cada quilograma. Não vai expressar uma concentração? Massa de paracetamol por quilograma da criança. Sabendo que o paracetamol de uso pediátrico, ou seja, para criança, tem uma concentração de 200 mg vezes ml menos 1. O que significa? 200 miligramas por ml, correto? E que 20 gotas tem 1 ml. A pergunta é, quantas gotas o pediatra receitaria para uma criança que pesa 30 quilos? Então, primeira coisa, pessoal, qual é a dose que a criança pode tomar? 12 miligramas para cada quilo. A criança do seu problema tem quantos quilos? Dá para saber, então, quanto a criança do problema poderia tomar no máximo? Então, vamos fazer isso, ó. Faço a seguinte análise de proporção, preste atenção. Quantidade de paracetamol por quilo, peso da criança, certo? Quando eu faço essa relação, vê se vocês enxergam. 12 miligramas por quilo, é isso, né? 12 miligramas para cada 1 quilo, correto? 12 miligramas para cada 1 quilo. Se são 30 quilos, a criança tem que tomar, portanto, 360 miligramas, correto? Como é que ela toma isso? Em gotas. Sim ou não? Quanto tem em cada gota? Desculpa, ele toma em volume, né? Que é ml, 1 ml. E isso tem em gotas, não é isso? Olha a referência numérica das gotas. 200 miligramas para cada ml. Então, se a criança tomar 1 ml, quanto que ela ingeriu? 200 miligramas, concordam? E quantas gotas tem 1 ml? Giovana, é possível não falar ao mesmo tempo que eu ou está difícil? Então, vira para frente. Obrigado. Então, quantos miligramas? 200 para cada ml. Para dar para a criança, eu vou dar gota, não vou? O que ele está falando? Que 20 gotas perfazem 1 ml. Quer dizer que se eu desse 20 gotas para a criança, quanto ela teria tomado? 1 ml. E ela teria tomado quanto de medicamento? 200 miligramas, tá certo ou não? Ó, 200 miligramas em cada ml, são 20 gotas. Então, se eu der 20 gotas, eu dei 1 ml, eu dei 200. É 200 que a criança precisa tomar? Não, quanto que a criança precisa tomar? Se você sabe que se ela tomasse 20 gotas seriam 200, dá para saber quantas gotas para tomar 360? Informações proporcionais? Vou lá. O volume do medicamento contém 360 miligramas. 200 miligramas são ml, que são 20 gotas. 360 miligramas eu daria para a criança, portanto, 36 gotas. É um exercício de concentração, não uso fórmula, mas eu tenho que ler as informações que são apresentadas e entender o que elas representam e como se relacionam, correto? Dúvidas? Vai cair muitos iguais a esse, não é um só. Sim? Tem alguém que está presente que não assinou a lista? Vou mudar, pessoal, senão a gente não vai conseguir terminar, e tem vários. Esse. É comum o uso de expressões no diminutivo para diminuir a quantidade de álcool que seja prejudicial à saúde. Se uma pessoa diz que ingeriu 10 latinhas de cerveja, a pessoa ingeriu 10 latinhas de cerveja. E ela se compara a outra pessoa que ingeriu 6 doses de cachaça. Cachaça tem 50 ml. Então, olha lá, duas pessoas distintas, certo? Uma tomou 10 latinhas de cerveja, a outra tomou 6 doses de cachaça. A pergunta é, eu quero saber quem que ingeriu mais álcool. Álcool é uma quantidade que estaria dentro da bebida, correto? Qual é a informação do teor alcoólico?
Teor alcoólico na cerveja, 5%. V barra V, o que significa? 5%. 5 ml em cada 100 ml. Isso é a cerveja. E a cachaça? Então, tem 45 ml de álcool em cada 100 ml da cachaça, correto? Esse tipo de informação, pessoal, é o que você chama de porcentagem em volume, que vem do título em volume. É uma maneira de expressar concentração, correto? Como é que eu vou saber quem bebeu mais álcool? Não tem as duas informações? Agora me ajudem lá, vou mudar o slide, tá? As informações numéricas. Mais alguém que não assinou a lista? Presente? Tudo bem? Separa as informações importantes, que é a quantidade de dose e o volume de cada dose, as informações da concentração. Agora eu vou relacionar essas informações. Volume de 10 latinhas. Quem tomou 10 latinhas tomou 10 vezes 330 ml, que era o volume de cada latinha, correto? Então a pessoa tomou 3.300 ml, correto? Quanto de álcool ela bebeu? Quanto da latinha era álcool, pessoal? 5%, não era a concentração? E o que é 5%? 5 em cada 100, concordam? Se eu tomei 3.300, eu tomei, portanto, um volume de 165 ml de álcool. Entenderam como é simples? Pode. 0,05 não é a porcentagem, é o decimal, mas pode. 0,05 é a mesma coisa que 5 em cada 100, só que está numa forma diferente numérica, que é o que a gente chama de título. Quando você pôs em porcentagem, ela representa quanto em cada 100. Numericamente, Lavínia, é a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? E quem tomou cachaça? Como é que eu vou fazer a conta? Quantas doses de cachaça o cara tomou? 6. Quanto tinha cada cachaça? Dá para saber quanto de cachaça? Do mesmo jeito, ó. Volume de cachaça. 6 doses vezes 50 ml. A pessoa tomou 300 ml de cachaça. Só que na cachaça, qual é a quantidade de álcool? 45%. O que significa? 45 ml de álcool em cada 100 ml da cachaça. Se o cara tomou 300 ml, quanto de álcool ele tomou? 135 ml. Então, nesse caso, embora a cerveja fosse menos alcoólica, a quantidade de cerveja tomada, no total ele tomou mais álcool ao tomar as 10 latinhas de cerveja. Entenderam? O mais importante desse exercício, ó, não é decorar, é ler. Quando você tiver essa informação e essa informação, você sabe o que representa, entenderam? 5%, 5 em cada 100. 45%, 45 em cada 100. O resto é proporcional, correto? Dúvida? Próximo. Este agora. O uso do flúor tem papel importante na água. Eu vou direto ao ponto, que esse exercício a gente fez em aula, não sei se você realmente vai lembrar. Mas ele fala para mim da concentração, ó. 0,9 ppm. O que significa, pessoal? 0,9 partes por milhão de partes. Aí ele tomou 2 litros d'água, que tem 2.000 ml, correto? E que tem, portanto, 2.000 gramas. Relações. 2.000 gramas de água, dos quais 0,9 ppm são flúor. Esse número aqui, pessoal, é uma informação para você de concentração. Eu só preciso que você saiba que 0,9 ppm são 0,9 gramas em 1 milhão de gramas. Se você sabe quantos gramas tem 1 milhão, dá para saber em 2.000, dá para saber em 1, dá para saber em 1.000, ou seja, em qualquer valor que seja proporcional, correto? Dessa forma, resolvendo aqui para vocês, 0,9 ppm, o que significa? 0,9 em 1 milhão, e em 2.000, quantidade ingerida, 1,8 miligramas. Correto?
Até aí tudo bem, pessoal? Falta só falar um pouquinho de diluição, tá? Esta semana, todos vocês terão uma aula só com exercícios também, tá? Hoje eu fiz com a segunda série D de dado. É que eu não tenho aula todos no mesmo dia, mas a gente faz 4 exercícios em aula, que são exercícios de concentração com soluções de cotidiano. Parecido um pouquinho com o que você está vendo também. Todos vocês farão em aula isso, tá? Só que essa semana, como hoje é segunda, só a segunda série D por enquanto já fez, mas os outros também terão essa semana, tá? Vou mudar então para a gente concluir, pessoal. Diluição, ó, lembrem-se dessa. Eu tenho uma solução inicial, não importa qual. Aí eu vou acrescentar um solvente a uma solução existente, certo? Se vocês tiverem dúvida, sempre pensem numa coisa de dia a dia. Acho que todo mundo aqui já bebeu um suco, um refrigerante e sabe que tem um sabor, um paladar. Esse paladar que um refrigerante ou que um suco tem depende da sua concentração. Tanto é que você já pode ter tomado um suco que você fala que está forte ou um suco que você fala que está aguado. Já fez isso? Toma um suco muito fraquinho e fala, esse suco está aguado. Ou se está muito forte, você fala, esse suco está muito forte. Na verdade, ele está muito concentrado ou muito diluído. Quando você acrescentar água a qualquer solução, você aumenta o volume da solução, correto? E quanto maior for o volume, ou seja, quanto mais água você acrescentar, menor será a concentração. Por isso que é importante vocês entenderem que a relação entre concentração e solução é inversamente proporcional. O produto dos valores é constante. Então, a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final, independente de como você esteja fazendo, se é comum, se é mol por litro, se é porcentagem. Quando a gente faz isso, então, um exemplo lá, ó, que volume de água devemos adicionar a 10 ml de uma solução 2 molar para torná-la 0,25. Sugiro que vocês, sempre quando forem pensar em situações de diluição, tentem separar informações de antes e depois, início e fim, correto? Quando você olha aqui, ó, eu tinha qual volume no início? 10. De uma solução que era quanto? 2 molar. Isso é o que eu tinha, concordam? Quanto que eu quero que ela passe a ser? 0,25. Você consegue identificar que eu quero que você diminua a sua concentração? Para a sua concentração ficar menor, o que você teve que fazer? Acrescentar solvente. E justamente eu quero saber quanto de solvente você acrescentou, certo? Então, sempre tentem fazer isso, por favor. Ó, vou separar informações. Solução inicial, solução final. Tudo bem? Quais eram os valores iniciais? 2 mols por litro, ou 2 molar, volume 10 ml. Qual é a situação final? 0,25 mol por litro, não sei o volume do fim. Agora, quando você tem um valor do início e um valor do fim, eles sempre são comparáveis. Se você tem no início o número 2 e no final 0,25, dá para ver que 0,25 é menor? Quantas vezes menor? Você, para passar de 2 para 0,25, você está diminuindo 8 vezes, ou seja, você está dividindo por 8, correto? Se você diminuiu a concentração 8 vezes, e você me diz que você está fazendo uma diluição, não é uma relação inversamente proporcional? O que você tem que fazer com o volume? Se a concentração diminui 8, o volume aumenta 8. Encontrou o número que diminui? Encontrei. Então você sabe o número de vezes que o volume aumenta, correto? Nesse caso, seu volume vai aumentar 8 vezes. Se ele era 10, você encontra que ele é 80. Agora, cuidado com a pergunta, hein? O que ele queria saber? Quanto de água foi? Isso, ó. No início eu tinha 10. Se no fim eu tenho 80, significa que eu adicionei 70 ml de água. Correto? Tudo bem? Bom, essa semana, volto a dizer, faremos exercícios juntos ainda, todas as turmas. Só o segundo D de dado que já fez, os outros ainda terão. Então, a gente vai treinar mais um pouquinho durante a semana também, certo?
Gente, obrigado. Até amanhã. Tchau, garotos. Concentração aplicada em exercícios de cotidiano. Só a parte de diluição, né? Isso. Não, vai treinar a parte anterior, que a de diluição é a mais simples. Não vão treinar as outras. Isso, mais difícil. Então você leia os textos, veja o que você errou, procura o Vitor ou o Santoro, que ficam à tarde 3 vezes na semana. Mas não deixa de ficar com dúvida, porque depois vai juntando. Tchau, obrigado você. Tchau, obrigado vocês. Tchau, pessoal de casa.